Olá a todos, bem-vindo à nossa aula sobre crase. Esse assunto que eu vou trabalhar hoje, eu não ia trabalhar inicialmente, meu projeto era para trabalhar só com os vídeos de análise sintática, que você pode achar aqui no YouTube, mas devido a alguns pedidos que eu recebi para mexer com esse assunto, eu decidi montar esse videozinho aqui, ok? Então nós vamos mexer com crase hoje, vocês vão ver como é super simples não errar na crase. Eu vou passar para você dois testes, duas técnicazinhas que se vocês usarem, vocês nunca mais vão errar nenhum tipo de crase. Então vamos começar. Antes de mais nada, eu queria falar o que é a crase. A crase é um termo que designa qualquer fusão de vogais, tá? Pode ser qualquer vogal, A com A, E com E, I com I. Quando eu tenho duas vogais juntas, eu tenho uma crase. No português, no entanto, a fusão mais comum é do A com o A. Então, quando eu tenho uma fusão de A com A, eu tenho crase. Na verdade, não são As quaisquer, tá? Um A é preposição e o outro A é artigo. Então, a crase é isso. Quando eu tiver um A preposição com um A artigo juntos, eu vou ter a crase. E a crase é marcada, todos aqui já sabem, com esse acentinho virado para a esquerda. É o acento indicador da crase. Tá ok? Então, para a gente pensar na crase, a gente vai falar o que? A gente vai ter que ter dois termos, né, ligados aí pela preposição e pelo artigo, que vão estar fundidos na crase. Então, o que acontece? Para ter a crase, a gente vai ter o seguinte. A gente vai precisar de uma preposição regida pelo termo anterior, ok? E a gente vai precisar de um artigo feminino aceito pelo termo posterior. Então, quando eu tiver essas duas condições numa frase, eu vou ter crase. Se eu tiver uma preposição regida pelo termo anterior e um artigo feminino aceito pelo termo posterior, eu vou ter a crase. Mas em vez de ficar pensando nesses termos, eu vou passar aqui dois testes que, se vocês seguirem, vocês nunca vão ter problema para acertar a crase, tá? O primeiro teste testa a preposição. Então o que a gente vai fazer? No primeiro teste, a gente vai trocar o termo posterior da sentença por um termo masculino, tá? E aí, se a expressão ficar com a preposição ao ou a gente vai para o segundo teste, que é o teste do artigo. Tá? Se eu trocar por um termo masculino e ficar com o, então não tem crase. Eu já posso parar por aí e sei que não tem crase. E o segundo teste, que eu vou, se sair ao ou a, o segundo teste é o teste do artigo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma sentença com o verbo gostar e o termo posterior. E aí, se eu tiver uma sentença do tipo eu gosto da, eu tenho crase. E se eu tiver uma sentença do tipo eu gosto de ou eu gosto do, não tem crase. Ok? Então vamos fazer uma prova com uma frase real para ver como é que funciona esse teste aqui. Então olha, vamos ver essa frase aqui de baixo e aplicar esses testes para ver se a gente usaria o a sem preposição, sem crase, ou o a com crase. Tá? Então obedeço à lei ou obedeço a lei. Então vamos lá. O primeiro teste é o da preposição. Eu vou trocar o termo posterior por um masculino. Então, em vez de lei, eu vou pôr aqui alguma coisa como professor. Vai. Se fosse professor, eu teria que falar obedeço ao professor, né? Obedeço ao professor. Então, falando obedeço ao professor aqui pelo nosso teste, eu vou para o segundo teste. Já é um indício que tem crase, eu vou para o segundo teste. Se eu falasse obedeço o professor, não teria crase, eu pararia por aí. Mas como eu falei ao professor, certo? O correto é falar assim. Eu vou para o segundo teste, que é o teste do artigo. E aí eu crio uma sentença com gostar mais o termo posterior. Voltando, né? O termo posterior era lei. Agora eu vou criar um termo eu gosto e lei. Então vamos lá. Fica eu gosto da lei. Ok? Então não é eu gosto de lei, nem eu gosto do lei. Tá? Se fosse esses dois casos, não teria crase. Mas como é eu gosto da lei, tem crase. Então o certo aqui seria pôr obedeço à lei. Ok? Porque no primeiro teste deu ao professor e eu gosto da no segundo teste. Então tem crase nesta construção.
Vamos fazer mais um teste agora com esse verbo aqui que cai bastante, o verbo ir, tá? Então vamos supor que a frase vou tarará Fortaleza seria vou a Fortaleza ou vou a Fortaleza. Então vamos lá, o primeiro teste eu troco Fortaleza por uma coisa masculina. Pode ser qualquer país masculino, qualquer região, vamos supor Mediterrâneo, vai, que é masculino, né? Então ficaria vou ao Mediterrâneo, beleza, é um primeiro indício que tem crase, vou para o segundo teste. Né? Volto para Fortaleza, que era o nosso exemplo inicial, e agora eu vou usar eu gosto com a construção Fortaleza. Eu gosto da Fortaleza ou eu gosto de Fortaleza? Eu gosto de Fortaleza, a gente fala, né? Então não tem crase, tá? Passou no primeiro teste, ficou vou ao Mediterrâneo, ou seja, precisava preposição, mas não passou no segundo teste do artigo, porque eu falo eu gosto de Fortaleza. Então nesse caso não tem crase e a frase seria vou a Fortaleza sem crase, tá ok? Bom, então aplicando aqueles testes você não vai ter problema para resolver nada com crase. Agora só para finalizar eu queria tratar de dois casos especiais em que aqueles testes não funcionam, mas você vai ver como é fácil também trabalhar com esses casos. O primeiro caso é o de expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais são aquelas que expressam alguma circunstância, como tempo, modo, lugar, finalidade, tá? Então, por exemplo, eu só vendo à vista ou à vista, com crase ou sem crase. Nesses casos, quando você tiver uma expressão adverbial feminina, a regra é sempre com crase. Eu só vendo à vista. E na verdade, motivo simples, é para evitar ambiguidade, tá? Porque se fosse eu só vendo à vista, significa que você só vai vender o seu olho. Você não vai vender mais nada, não vai vender ouvido, não vai vender nariz, né? Eu só vendo à vista, com artigo. Então, para evitar ambiguidade, a gente usa crase. A regra aqui é simples, não precisa aquele teste. Você lembra que com expressão adverbial feminina, sempre vem crase. E o segundo caso é o caso de horário, tá? Quando tem horário, o teste é outro. Você vai trocar a sentença por meio-dia e ver o que acontece. Se quando você trocar por meio-dia virar ao, tem crase. E se quando você trocar por meio-dia virar o, é sem crase. Vamos ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, ó, trabalhamos das 2 às 4. Eu não sei se tem crase ou não. Então, o que eu faço? Troco 4 por meio-dia. Ficaria, trabalhamos das 2 ao meio-dia. Quando eu troco aqui por meio-dia, fica ao. Então, tem crase. O certo seria, trabalhamos das 2 às 4. Tá? E no caso de baixo, vamos ver. Vou ficar aqui até 5 da tarde. Seria, vou ficar aqui até às 5 da tarde ou vou ficar aqui até às 5 da tarde? Bateu a dúvida? Troca 5 da tarde por meio-dia, tá? Se fosse assim, vou ficar aqui até o meio-dia. Ninguém falaria, vou ficar aqui até ao meio-dia, né? Então, se a gente volta para o nosso caso 5 da tarde, vou ficar aqui até o meio-dia, significa que não tem crase, vou ficar aqui até às 5 da tarde, sem crase. Resolvido. Tá? Então, para todos os casos, você usa aqueles dois testes que a gente viu. O teste da preposição, troca por um substantivo masculino na frente. E o teste do artigo, você faz uma construção com eu gosto. E aí vê se vai dar eu gosto da, eu gosto de, eu gosto do. Ok? Agora, para esses dois casos específicos, lembre-se dessas regrinhas. Para expressões adverbiais femininas, você sempre põe crase para evitar ambiguidade. E para casos de horário, você troca por meio-dia. Se ficar ao meio-dia, tem crase. Se ficar o meio-dia, não tem crase, como nesses dois exemplos que a gente viu aqui. Ok? Isso é tudo que você precisa saber para crase. Espero que tenham ajudado. Isso tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail aí na tela. Podem me mandar qualquer dúvida, sugestões e críticas que eu vou ter muito prazer em responder. Ok? E continue acompanhando as aulas de análise sintática que eu vou pôr no YouTube com o passar do tempo, ok? Além disso, dessas duas aulas de análise sintática e de crase, estou planejando fazer uma aula sobre vírgulas, que também apareceu um pouco de pessoas aí me pedindo para tratar um pouco desse assunto. Então aguardem que em breve vai ter um vídeo sobre vírgulas, ou seja, sobre pontuação, ok? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima.